Operação realizada pelas forças policiais no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e Penha, contra o Comando Vermelho, mas admitiu que foi informado previamente por informação feita entre as autoridades do Rio de Janeiro e a Superintendência da Polícia Federal. Operação realizada pelas forças policiais no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e Penha, contra o Comando Vermelho, mas admitiu que foi informado previamente por informação feita entre as autoridades do Rio de Janeiro e a Superintendência da Polícia Federal. Segundo o André Andrônico Andrógeno Rodrigues, a Polícia Federal optou por não participar da operação. Grifo! Optou por não participar da operação. Segundo o André Andrógeno Andrigo Rodrigues, forças de segurança do Rio de Janeiro, em especial a Polícia Militar, fizeram contatos, aspas, no nível operacional, que é o que vale, com a Superintendência da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, sobre uma, aspas, grande operação que seria realizada na capital. Entretanto, ele diz, a avaliação da Direção Regional da Polícia Federal foi de que a operação não era razoável e que não condizia com o modo de atuação da Polícia Federal. Aí foi o Lewandowski, esse aí é o rei da burrada, né? Ele fez um malabarismo para tentar desmentir a verdade, mas ele não obteve sucesso. O que vocês vão ver agora, senhoras e senhores, é uma cena digna do Chaves. Lembra quando tem o Festival da Boa Vizinhança e vão encenar cota pra um! Cota pra um! Cota pra um! Cota pra um! É isso aí. Lembra quando tem o Festival da Boa Vizinhança e eles vão encenar lá o Chapolin Colorado? Aí tem a Chiquinha o Nhonho, eles vão interpretar, né? Aí a Chiquinha olha pro Nhonho e fala, ó, querido esposo, o que disse a carta? Aí ele fica lá assim, porque ele não lembra o texto. Aí começa, ó, querido esposo, o que disseste, o que me diz a carta? Ele assim, ó, querido esposo, que disseste, que dizia a carta? A carta estava na mão dele, mas ele não sabia o que dizia. Olha esta vergonha alheia. E nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Ministro, sim. Porque a Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso de participar. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação formal. No âmbito local. Uma troca. Isso não deveria ter sido comunicado a Brasília? Veja, isso, para ficar bem claro essa situação. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel.
nós identificamos a partir, aí a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí eu volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Então, isso não foi nem para... Isso o meu superintendente comunicou depois de que foi descartada essa possibilidade de participação por falta de atribuição. A deflagração dessa operação não nos foi comunicada. Eu não sei quem é mais idiota nessa cena. Eu fico olhando, olha, é realmente um caso de inserir esses dois patetas no inquérito da fake news. Porque vem o bocó. Porque, para quem não sabe, o Lewandowski é um bocó. O Lewandowski foi enfiado no STF, e dizem que para ir para o STF você precisa ter notável saber jurídico. O Lewandowski tem notáveis outras coisas, mas saber jurídico nunca teve. Enquanto aluno dele, eu afirmo categoricamente que nunca teve. Até mesmo porque, anterior à aula dele, era a aula do maior jurista vivo deste país, que eu chamava de nomes que eu não vou repetir aqui. O Lewandowski, inclusive, é uma pessoa muito elogiada por professores de faculdade de Direito, de faculdades internacionais de renome, como o professor catedrático de Filosofia do Direito, que é marxista, Roberto Mangabeira Unger, que certa vez eu conversava com o Mangabeira e ele disse, eu estava falando de um problema com o Lewandowski, eu notava na cara dele que ele não entendeu a primeira frase. Tamanho nível de estupidez deste homem. Tamanho nível de estupidez deste homem. E é assim. Como ele foi professor titular da USP? Foi porque Dalmo de Abreu Dallari, um dos fundadores do PT, esse sim, apesar de esquerdista, um grande jurista, colocou o Lewandowski ali na sua rabeira, né? Ele teve um padrinho marceneiro que fez a cadeira de titularidade para ele. Aí ele foi ministro do STF, por razões outras também, que muito diferentes do notável saber jurídico, foram as razões que o levaram para lá, aposentou-se, e aposentou-se de uma maneira malandra. O Lewandowski se aposentou, Segré, ele ia fazer 75 anos, mas ele aposentou alguns meses antes, sabe para quê? O Lula acabou de assumir a presidência e ele queria enfiar a companheirada na presidência de estatais, como o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento dos Estados Socialistas. Não quer dizer, o Banco de Desenvolvimento... Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para mim é dos Estados Socialistas. Ele queria colocar o Mercadante lá, tio da Zuma. O Mercadante ou Guido Mantega? Agora não sei. O Mercadante, seu tio. O tio da Zuma. Queria pôr seu tio lá, é seu tio, né? Queria pôr o tio da Zuma lá. Ele não podia. Não podia porque ele é dirigente do PT e a lei das estatais aprovada no governo Temer impedia que um dirigente partidário assumisse sem ter uma desincompatibilização depois de um período de quarentena. Ora, o que o Lewandowski... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é.
Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.